Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens, Encontros com Jesus. E o encontro de hoje é muito especial. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4, verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, verso 1. Todos nós encontramos? O texto também vai ser projetado ali para você acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos orar? Deus, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito, carecemos da ação soberana do mesmo Espírito que conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, do mesmo Espírito que inspirou homens para escrever a Tua palavra, do mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, do mesmo Espírito, Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não queremos sair daqui apenas com mais informações sobre as tentações da vida, sobre Satanás, sobre Jesus Cristo. Nós queremos e precisamos sair daqui transformados pelo poder do Teu Espírito na obra de Cristo. Use esse momento, use essa mensagem para salvar vidas, para santificar vidas, para fortalecer vidas. No nome de Jesus, fortalece o cansado, traz força àquele que não tem mais nenhum vigor, cura, Deus, os enfermos, traz restauração emocional. O Senhor é suficiente para todas essas coisas. Usa minha vida apenas como instrumento nas Tuas mãos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. O mundo moderno questiona a existência de um ser maligno, aquilo que a Bíblia chama de diabo, Satanás. Porque a questão é a seguinte: se eu acredito na existência de Satanás, eu tenho que acreditar também na existência de Deus. Por isso o mundo questiona se Satanás existe mesmo ou não. Mas você que está aqui, você acredita que existe um ser maligno? Você acredita que existe o diabo? Ou para você é mais uma lenda presente nos filmes, nos contos? Dr. Russell Shedd, um pastor experimentado que já falecido, ele disse que certa vez estava participando de um concílio para a ordenação de um jovem pastor, e a pergunta foi feita para aquele jovem pastor: jovem pastor ou jovem futuro pastor, você acredita na existência do diabo? E sabe qual foi a resposta daquele homem que almejava ser pastor? Não acredito. E ele disse que imediatamente acabou o concílio, porque a resposta daqueles pastores mais experientes foi o seguinte: se esse jovem não acredita na presença do diabo, ele não vai durar um mês no ministério. Queridos, a Bíblia afirma categoricamente a existência do diabo, essa criatura que tentou o primeiro casal lá no Éden, que é chamado de sedutor, o inimigo das nossas almas, o príncipe desse século, chamado também de o pai da mentira, e que às vezes se disfarça de anjo de luz. Mas a pergunta é: ele tem poder mesmo? Ele briga em pé de igualdade com Jesus Cristo, com aquela ideia do dualismo, onde parece que Jesus às vezes está quase perdendo, aí Jesus vira o jogo. Será que é assim que a Bíblia apresenta para nós o diabo? Existem dois extremos que nós não podemos cair quando nós pensamos no diabo. O primeiro é colocar o diabo no lugar que não é dele. É achar que o diabo é onisciente, onipresente e tem todo o poder. Esses atributos pertencem somente ao Senhor nosso Deus, onde o presbítero leu aqui o Salmo 139, que apresenta claramente para nós os atributos de Deus. Ele não tem todo o poder. Ele não sabe o que passa na sua mente.
mas ele observa as janelas do seu coração. E o que eu quero dizer com janelas do seu coração? Ele observa o que os seus olhos brilham. Ele fica prestando atenção no seu olhar. Ele sabe o que causa sorriso. Ele sabe o que faz você mudar a face. Ele sabe o que faz ficar os seus pelos arrepiados. Porque ele observa as janelas do nosso coração. Um presbítero antigo disse para mim: Bruno, o diabo não é sábio, ele é velho. Ele é observador. E ele fica observando então o comportamento humano. Por isso ele faz deduções. Lembra de Jó? Qual foi a dedução dele? Alguém só te adora porque se você o cobra de bênçãos. Deus provou o contrário. Então ele faz deduções, mas as deduções que ele faz são baseadas naquilo que ele percebe no comportamento humano, onde geralmente acontece assim. Um outro extremo que nós não podemos cair também é pensar que o diabo é um gato morto, gente. Que ele não tem poder nenhum. Que ele é alguém que não faz nada, que é só para colocar medo mesmo. O diabo tem sim algum poder. Ele não é todo poderoso. Eu aprendi certa vez também com outro pastor experiente a não querer ver o diabo em tudo, mas eu peço a Deus, onde ele estiver agindo, que ele me mostre, porque eu não quero ser enganado por ele. E eu não vou negar para vocês, eu já percebi o bafo da serpente bem perto em alguns momentos. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor querendo nos devorar. O sogro do pastor Augusto Nicodemos disse certa vez: na casa do pastor ele faz acampamento. É por isso, minhas irmãs, que eu peço para vocês, orem por mim. Cadê as irmãs que oram por mim aqui? Levantem a mão. Está aumentando o número, gente. Agora tem que aumentar mais ainda. Eu recebi 2 conselhos quando eu comecei a pregar o Evangelho. Primeiro, Bruno, cuidado para você não fazer discípulos para você. Segundo conselho, o diabo não é uma lenda. E eu guardo isso, eu tento guardar isso num bolso bom. Mas o que o diabo não pode fazer antes de ser lançado no inferno? O que ele não pode fazer? Primeiro, ele não pode mais cegar as nações, enganar as nações em relação ao Evangelho. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazer discípulos de todas as nações. Ele não pode mais deter o avanço do Evangelho. O pregador pode ser preso, mas a palavra de Deus não está algemada, como disse o apóstolo Paulo. Nós vamos porque Cristo já conquistou. Cristo reina com toda a autoridade. O diabo pode sim perseguir o pregador, mas ele não pode impedir a mensagem. Quando você entende isso, você vai perceber que nós não fazemos declarações, a cidade de Itaperuna é do Senhor Jesus, porque Jesus tem toda a autoridade em todos os lugares. Nós não ungimos a cidade de Itaperuna para ganhar a cidade, nós pregamos o Evangelho. Por isso Spurgeon dizia: apenas pregue, deixe o leão morder quem ele quiser. Outra coisa que o diabo não pode fazer: ele não pode mais te acusar diante de Deus. Houve um período na história em que ele podia sim acusar os filhos de Deus diante do Senhor. Apocalipse 12 diz que quando Jesus ressuscitou, Satanás foi expulso, o acusador dos irmãos que nos acusava dia e noite. O que ele usava? A lei de Deus. Por isso que você precisa entender a obra da cruz. Na cruz do Calvário, Jesus rasgou o escrito de dívida e ele não tem mais base para ficar te acusando de dia e noite. Louvado seja Deus por isso. Por isso a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Mas saiba de uma coisa: ele vai tentar você. Ele vai perseguir você. Ele vai fazer de tudo para você pecar. O pecado é responsabilidade nossa, mas ele toma todas as medidas para garantir a existência do pecado na nossa vida. É engano quando você pensa que o diabo quer humilhar você. O diabo não quer humilhar você. O diabo quer massagear o seu ego. Ele quer te exaltar. Ele quer que você se sinta o seu próprio Deus. E olha o que esse autor diz: lembre-se que Satanás caiu por seu orgulho
e o seu objetivo será sempre duplicar o seu pecado em nós, instigando-nos a tentar viver independente de Deus, como se nós mesmos fôssemos deuses. Dito isso, vamos olhar para esse encontro da luz com as trevas, um dos encontros mais importantes da história da redenção, porque o encontro de hoje, ele foi anunciado quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo e Deus foi confrontar o casal já caído, Deus olha para Adão e olha para Satanás e diz assim: o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Em algum momento na história você vai picar o pé dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E agora estamos diante do primeiro encontro de Jesus, não com uma serpente, mas com o próprio diabo, com o próprio Satanás. Acompanhe comigo. O texto começa dizendo assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir significa que algo aconteceu antes. A seguir o quê? O que aconteceu antes? O batismo de Jesus, onde começa o ministério público de Jesus, onde o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz é escutada: este é meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer, onde Jesus é ungido. E agora, a partir desse momento, Jesus vai demonstrar as credenciais messiânicas, que são os milagres extraordinários, onde foi profetizado pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, abrir os olhos dos cegos e curar os enfermos. A seguir esse momento, a descida do Espírito Santo, Jesus foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Imediatamente, uma pergunta filosófica surge, gente: Jesus poderia cair em tentação? Poderia cair? William Hendrickson, um estudioso do Novo Testamento, diz: absolutamente não. Absolutamente não. Ele era sem pecado, nem mesmo podia pecar. Jesus não tinha os impulsos pecaminosos. É por isso que quando Simeão, um dia movido pelo Espírito Santo, recebeu uma mensagem gloriosa dizendo: Simeão, você não vai morrer sem ver a salvação. E um dia Jesus chega no templo com a Maria e Simeão pega Jesus no colo e diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos. Ele diz: Senhor, eu já posso morrer em paz, porque eu já vi a salvação através desse bebê. Só que Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Ele não tinha ressuscitado ao terceiro dia. Ele não tinha obedecido perfeitamente à lei de Deus. Mas ele olha para aquele bebê e diz: Senhor, está aqui. Segunda pergunta, então, é inevitável. Então aquela tentação era um teatro, gente? Se ele poderia cair? Era um teatro aquela tentação? Absolutamente não. Não podemos esquecer que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele tinha sono. E Hebreus vai dizer para nós que ele foi tentado à nossa semelhança. A tentação de Jesus foi tão real quanto a sua obediência. Se a tentação de Cristo foi um teatro, por que a sua obediência também não foi um teatro? Ele tinha duas naturezas: verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Eu sei, Samuel, deve estar saindo fumaça na sua cabeça aí, né? É muita coisa mesmo, porque nós estamos lidando com o Deus Filho. No quarto século surgiu um presbítero com uma heresia, que ele dizia o seguinte: Deus não pode ser tentado. Ário era o nome desse homem. A heresia chamava arianismo, porque ele dizia que ele não podia ser Deus, porque Deus não pode ser tentado. Deus levantou um outro presbítero chamado Atanásio de Alexandria, e Atanásio, de maneira cirúrgica, disse: Deus Filho, verdadeiramente Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, em graça, uniu sua natureza divina e humana no mistério da encarnação. Eu sei que a nossa mente não dá conta disso, mas nós não podemos duvidar daquilo que a Bíblia afirma,
mesmo quando nós não alcançamos uma compreensão exaustiva. Jesus era homem, gente, um homem de verdade, mas Jesus era Deus também, que dizia: vento, parou. Mas ele pedia: me dá um peixe para eu comer. Teve momentos no ministério dele que ele dormiu no travesseiro no barco. Ele chorou com a morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. E aquilo não era um teatro, era o choro mais verdadeiro que esse mundo já viu. Ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas o ponto que você não pode perder aqui é que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo que você leu. O mesmo Espírito que separa Paulo para a obra missionária conduz Jesus para o deserto. Prestar atenção nisso? Isso não parece estranho? Não parece um pouco contraditório? Certamente é chocante para nós. O Espírito do Senhor conduziu Jesus para ser tentado. Da mesma maneira que o povo de Israel foi tentado pelo diabo 40 anos, assim também aqui Jesus sendo conduzido para ser tentado 40 dias. Mas foi o Espírito do Senhor que conduziu Jesus. Existe esse paralelo aqui de Jesus e Israel no deserto. Deus disse para Israel: eu te deixei passar fome e te sustentei com maná. Para quê? Para te ensinar que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da mesma maneira que Adão foi tentado lá no Jardim das Delícias, onde Deus disse para ele que ele não podia comer somente de um fruto, mas ele resolveu desobedecer a Deus. Jesus agora é conduzido para o deserto para ser tentado. E ali não estava um representante das hostes malignas, o próprio Satanás. E eu preciso fazer uma aplicação rápida aqui antes da gente avançar. Igreja do Senhor Jesus reunida nessa noite, o Espírito de Deus pode sim conduzir você para os desertos da vida, para te testar. Porque, como diz o pastor Hernandes, o deserto é a escola superior do Espírito Santo. É onde Deus quer falar profundamente ao nosso coração. Eu não sei se você chegou aqui e está passando por um deserto, mas saiba que se você está nas mãos do Senhor, Ele pode sim te conduzir e tem algo que quer te ensinar. Vamos caminhar. Jesus é tentado em vários níveis da vida, necessidades físicas, até a tentação da apostasia, de abortar a missão. E eu preciso destacar para vocês aqui que passar por esse teste é importantíssimo para a nossa salvação. Porque o que nos salva não é somente a morte na cruz, mas a vida de perfeita obediência. Porque a vida de perfeita obediência de Cristo coloca Ele como cordeiro aprovado, sem mácula, sem mancha, e coloca o crédito dele na nossa vida. Ele não resolve apenas a questão da nossa culpa do pecado, mas Ele coloca justiça na nossa vida. E olha o que o Sproul diz: sua obediência perfeita foi tão necessária para a nossa salvação quanto sua morte na cruz. Aqui, na experiência do deserto, a justiça e a obediência estavam em jogo. É por isso que Jesus não poderia nascer e ir direto para a cruz. Ele tinha que passar no teste da obediência. E diz o texto bíblico, verso 2 e 3: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Vocês conseguem perceber aqui como o diabo é um observador? 40 dias de jejum, o diabo se aproxima, quando Jesus está com fome e com uma proposta: você não precisa passar fome, visto que és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se convertam em pão. O diabo sabe que Jesus é Filho de Deus. Ele sabe que é Jesus que vai esmagar a sua cabeça. E ele se aproxima no momento certo, no momento oportuno. Visto que é Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Curiosamente, comida, né, gente? Fome. Israel foi tentado no deserto. Em que situação?
comida, a fome. Eles começaram a lembrar do alho, da cebola do Egito, e Deus mandou o maná. Adão no jardim, qual era o problema? Um fruto, o fruto proibido, e desejou comer aquilo que Deus proibiu. E Jesus tinha acabado de escutar: você é meu filho amado. Aí Satanás vem com uma indagação: filho amado, pode passar fome? Essa é a pergunta satânica. O Filho de Deus pode passar dificuldades, privações? Eu tenho certeza que ninguém aqui se sente tentado quando está com fome e vê uma pedra. Você se sente tentado? Mas e alguém que tem o poder de mudar a natureza das coisas? Porque Jesus já transformou água em vinho. Visto que é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Passar fome não significa que Deus te abandonou. Preste atenção, irmãos, no texto. Em nenhum momento Satanás questiona a existência de Deus. Satanás não diz que Deus não existe. O que Satanás diz é: ele cuida mesmo de você. Você escutou uma voz dizendo: eis o meu filho amado e quem tenho todo o meu prazer. Ele tem prazer em você, ele se compraz em você, ele é o deleite, você é o deleite da alma dele, e está passando fome. É assim que Deus te ama. Esse é o plano de Deus para o seu filho. A questão é: Jesus vai viver por fé ou por vista? Ele viveria pela mão onipotente de Deus ou dependeria dos seus próprios recursos? Queridos, vontade de comer quando se tem fome não é pecaminosa. Fome, sede, sono fazem parte das nossas necessidades. Eu não preciso ficar com sentimento de culpa quando eu estou com fome, ou qualquer outra necessidade criacional. Mas satisfazer esse desejo ao custo da fé na provisão de Deus é pecaminosa. Entenderam a diferença? Ter fome não é pecaminoso. Ter sono não é pecaminoso. O problema é quando eu tento satisfazer isso passando por cima de Deus, ignorando o que Deus me ensinou, como eu faço para me satisfazer. E se você é um leitor atento das Escrituras, você vai perceber que Jesus nunca fez um milagre em seu próprio benefício. Ele transformou pedras em pães para os outros. Ele nunca fez um milagre para ele mesmo. Até porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E existe algo sutil aqui. Porque Satanás se aproxima de Jesus, não com aqueles dentes grandes, com a capa preta, mas parece como alguém preocupado. Você está com fome, cara. Vai ficar com fome? Você não precisa passar por isso. Satanás não estava convidando Jesus a duvidar da própria filiação, mas refletir sobre o sentido dela. Você é filho do dono do ouro e da prata. Passando por isso, faz sentido para você um plano assim? O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando levar Jesus a desconfiar de Deus. Deus é confiável mesmo? Por que você não toma as rédeas da sua vida, assume o comando? Por que você não faz isso? Porque esse negócio de dependência de Deus, para com isso. Irmãos, o diabo sabe que ele não tem condições de destruir a igreja. Mas sabe o que ele quer fazer com a igreja? Torná-la insubmissa. Torná-la insubmissa. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está nos ensinando com essa resposta? Que o alimento não é a coisa mais importante dessa vida. A coisa mais importante dessa vida é obedecer a Deus. Não só das minhas necessidades eu sobrevivo, mas de agradar ao Senhor. Ele que diz: a minha sede, a minha fome é agradar a Deus. E a pergunta é:
quem é amado por Deus pode passar por necessidades nesse mundo caído? Claro que pode. Paulo passou fome, nudez. É o Satanás que diz para você que se você é filho de Deus, você não pode passar dificuldade nessa vida. Deus nunca disse isso para ninguém. É Satanás que inventou essa ideia, e algumas pessoas divulgam isso por aí. Nós podemos sim passar por privações em alguns momentos da nossa vida. A questão é que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde com a Bíblia. E sabe o que Satanás diz? Ele vai citar a Bíblia também. Ele é astuto. Ele leva Jesus para o templo, o local onde a Bíblia era lida. Acompanhe comigo, não pisque. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está, porque gente, escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás conhece a Bíblia, gente, e ele é o maior teólogo liberal que existe. É alguém que não acredita na palavra de Deus, mas conhece a palavra de Deus. E ele usa, sabe o que aqui? O Salmo 91, que você costuma encontrar na casa de algumas pessoas, aberto, como se fosse um mantra de proteção. Ele usa justamente esse salmo. Ele contrapõe Jesus com o texto bíblico. É bem verdade que de maneira distorcida. Ele distorce a palavra de Deus. Prestem atenção numa coisa: Deus não é parceiro da nossa loucura. O Salmo 91 diz assim: Deus guardará em todos os seus caminhos. Deus nos guardará nos caminhos dele. Pedir a Deus para te livrar e entrar na frente de um caminhão achando que Deus vai te livrar só porque você pediu, isso é loucura, isso não é fé, isso é tentar a Deus, isso é tentar o Senhor. E existe aqui uma ironia nesse texto, porque Satanás diz assim: para não tropeçar, no grego aqui é para que teu pé não tropece, porque ele sabe que o pé de Cristo vai esmagar a sua cabeça. Haverá um momento em que o pé de Jesus e a cabeça de Satanás vão se encontrar. E qual foi a resposta de Jesus? Verso 7. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Que resposta maravilhosa. Jesus diz para ele: eu não preciso provar Deus, a minha fé está fundamentada nas promessas do Senhor. Pressão não deve nos levar a quebrar princípios. Jesus responde à proposta de Satanás com Deuteronômio capítulo 6. Jesus não questiona a capacidade ou a disposição do Pai em protegê-lo, mas ele se submete, acreditando que Deus em seu tempo vai resolver. Aquilo que Adão não fez, porque não confiou. Aquilo que Israel não fez, porque murmurou, Jesus fez. Eu confio no Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Diante dessa resposta de Cristo, Satanás agora vai apelar no grau máximo. Acompanhe a leitura comigo, verso 8 e 9. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Jesus seria o Messias de Deus, seguindo o caminho do sofrimento e da cruz, ou Jesus seria o Messias de Satanás, se curvando diante do inimigo e abandonando o propósito de Deus? Que momento decisivo na história da redenção! Jesus vai se dobrar diante do diabo ou vai continuar confiando em Deus? E o diabo fez isso num momento específico, antes de Jesus mostrar as suas credenciais para o mundo, antes de Jesus ressuscitar alguém, antes de Jesus multiplicar os pães,
antes de Jesus demonstrar que ele é Deus, dizendo: vento, para. O que Satanás está dizendo aqui é o seguinte: eu posso te transformar num novo César. Eu posso te coroar sem cruz, sem morte, sem pisar na minha cabeça. Nem eu nem você precisamos morrer. Eu te faço um homem poderoso, mais poderoso depois de mim. É uma tentação na vida do ser humano poder, não é, gente? Alguém disse que o poder embriaga. Todos nós, de alguma maneira, somos tentados pelo poder. Satanás então parou de usar a Bíblia e tentou apelar para o grau máximo. E a proposta aqui é uma troca de senhorio. Abandona Deus, vai para o centro e depois você se dobra diante de mim. Rejeita completamente os planos do Senhor. Tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar. Você não esmaga minha cabeça e eu não preciso ferir você. Vamos impedir 2 mortes? Satanás está dizendo. Você pode ser rei sem passar por todo aquele sofrimento. Só faltou Satanás dizer o seguinte: eu já coroei tanta gente. Olha o que o Sproul diz no comentário dele. Não está projetado. Hitler fez a seguinte anotação em seu diário: hoje eu fiz um pacto com Satanás, em troca de todos os reinos do mundo e toda a sua glória. A pergunta é: Satanás tem poder para isso? Para dar para alguém os reinos desse mundo? Aqui os teólogos se dividem, porque sabe que ele é o pai da mentira. Ele teria poder mesmo? Eu confesso que eu tenho estudado esse texto já tem alguns anos, e hoje eu estou mais inclinado a seguir aquilo que o pastor presbiteriano Leandro Lima diz no seu livro A Grande Batalha Escatológica, porque a base bíblica dele é muito forte. Não no Evangelho de Mateus, mas no Evangelho de Lucas. Olha o que o Evangelho de Lucas diz sobre esse mesmo encontro. Lucas capítulo 4, verso 6. E diz: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Jesus não questionou isso. Jesus não disse: sai para lá, mentiroso, você não tem poder nenhum. E quando eu chego na ressurreição de Cristo, onde Jesus diz: toda autoridade me foi dada, parece que a coisa fica mais em harmonia. Houve um período na história em que Satanás tinha sim poder sobre as nações, debaixo do senhorio de Deus. Só que restava pouco tempo até a cruz só. Por isso Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí vem a resposta final de Jesus, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Qual foi, irmãos, o principal ataque que o diabo usou com Jesus e vai usar com você e usa comigo? Deus é confiável. Podemos confiar em Deus. O alvo principal do diabo é minar a nossa confiança em Deus. Não é tirar o seu emprego. Quantas pessoas desempregadas estão adorando a Deus ainda? Não é tirar a sua saúde. Quantas pessoas na doença passam até a ter um relacionamento mais profundo com Deus mediante a doença? O alvo principal de Satanás é minar a sua confiança em Deus, não é te colocar uma doença. É o seu relacionamento com Deus que ele está interessado. Termina o texto, verso 11. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. É por isso que o Tiago, irmão de Jesus, diz, projeta Ana Clara: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam o diabo, e ele fugirá de vocês.
O diabo então deixa Jesus, termina aquele momento da tentação e os anjos se aproximam para servir Cristo. Você prestou atenção no texto? Os anjos estavam acompanhando o tempo inteiro, sem fazer nenhuma intervenção, deixando a tentação acontecer, e havia um acompanhamento do céu, até terminar a tentação, acabar aquele período. Mas preste atenção, irmãos, porque um evangelho traz informações que o outro não trouxe, que é importantíssima para nós, porque Lucas traz mais uma informação importantíssima, e que você guarde isso no seu coração. Lucas 4,13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Não tem uma música que diz assim: ele não desiste de você? Pois é, o diabo também não desiste de você. Ele vai esperar o momento oportuno. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Afastou-se até o momento oportuno. E assim encerra a tentação de Cristo. Aplicações para nós. No jardim do Éden, foi dito a Adão: obedeça o que eu digo sobre a árvore, não toque nela, não coma o fruto daquela árvore. Não é questão de não toque, não come. Mas por que isso foi uma tentação? Porque Deus nos criou para Ele, para centralizarmos nele a nossa vida, num relacionamento de amor. E o que Deus estava dizendo para Adão é: você me ama, então obedece o que eu estou dizendo. Por isso a Bíblia não fala que fruto era, porque não é uma questão do fruto, é uma questão de obediência, é uma questão de amor. Você me ama, então não toque. Acredita naquilo que eu estou falando, creia na minha palavra, confie em mim. Mas eles obedeceram, desobedeceram. E lá no fundo do seu coração você tem uma raiva de Adão, não tem? Fala a verdade. Você acha ele tolo, não acha? Olha o que o Tim Keller diz. Nós olhamos para Adão e Eva e dizemos: que tolos! Por que deram ouvidos a Satanás? Contudo, sabemos que ainda temos a mentira de Satanás em nosso coração, pois temos medo de confiar em Deus, de confiar em qualquer um, na verdade. Ficamos paralisados, pois é assim que Satanás nos diz para ficarmos. É deste modo que ele luta na batalha. Nós temos dificuldade de confiar no Senhor verdadeiramente. E Satanás tenta Jesus, para Jesus não confiar em Deus. Houve um momento na história, não no jardim do Éden, mas lá agora no Getsemane, em que Deus deu uma ordem para o segundo Adão: obedeça-me a respeito de uma outra árvore, uma árvore que foi cortada, e que foi feita dessa árvore uma cruz. Você vai morrer na cruz. E Jesus não fugiu dela. No Getsemane, sentindo e sabendo o que ele iria passar, ele começou a orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas diferente de Adão, ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. 3 vezes. E ele se levantou e foi, como ovelha muda, para ser crucificado. Jesus venceu no deserto, Jesus venceu na cruz, Jesus venceu o túmulo, ele se entregou. E é por isso que ele não pode ser apenas um exemplo para mim e para você. Ele não veio como mais um filósofo para falar sobre o problema do mal. Ele veio para se fazer maldição em nosso lugar. Ele veio para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Por isso que ele obedeceu toda a lei de Deus e morreu como o maior desobediente de todos os tempos. Pergunto para você: você já entendeu João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que em Cristo os seus pecados estão perdoados? Em Cristo você tem justiça, em Cristo você tem santificação, redenção, sabedoria. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Segunda aplicação: Satanás não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus. Aliás, ele anda em nosso derredor como leão. Ele vai esperar a oportunidade. E é por isso que Jesus nos ensinou: não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do maligno. C.S. Lewis: Cristo, por ter sido o único homem a nunca ceder à tentação, também é o único homem que conhece inteiramente o que significa a tentação. É o único realista completo. Hebreus vai dizer que ele foi tentado semelhantemente aos discípulos, como nós somos também, mas ele é poderoso para nos socorrer. É por isso que nós nos dispomos apenas de um livro, por mais perfeito que ele seja. Nós temos Cristo, o nosso socorro, que eu posso dizer: Senhor Jesus, eu estou sendo tentado pelo diabo, aquele mesmo que te tentou. Socorre-me. Socorre-me. Sabe o que Lutero dizia? Quando Satanás batia a sua porta, peça para Jesus abrir a porta e atender. Não tente atender Satanás na própria força do braço. Em Cristo nós temos condições de dizer: aqui não. Terceira aplicação: como Jesus venceu o diabo? Foi dizendo assim: está amarrado em meu nome. Foi assim que ele fez? Eu declaro a sua derrota. Ele usou aqueles chavões evangélicos, usou o lenço suado do pregador. O que Jesus fez, irmãos, para vencer Satanás? E nós usamos tantas armas humanas para lidar com o ser espiritual, que o diabo ri dessas coisas, esse negócio de rosa ungida, palavras que a gente cria na nossa cabeça, e são armas carnais, quando na verdade nós estamos lidando com um ser espiritual. Como Jesus venceu Satanás? Ele manejou bem a palavra da verdade, ele usou as promessas, ele disse: está escrito. Ele confiou no que Deus disse, ele usou a espada do Espírito. Adão e Eva caíram por quê? Porque duvidaram da palavra de Deus. Tim Keller, no livro Encontros com Jesus: se Jesus Cristo, o Filho de Deus, não teve a presunção de enfrentar o mal no mundo sem o conhecimento profundo da Bíblia na mente e no coração, como poderíamos tentar enfrentar a vida de outra maneira? Como? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, gente. Eu preciso manejar bem a palavra de Deus. Eu preciso conhecer as promessas do Senhor, porque Satanás quer minar a minha confiança. Eu não quero orar por você agora. Eu quero orar com vocês, porque eu preciso da mesma graça que eu vou pedir para vocês. Eu sempre falo para vocês: o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com Deus? O que nós vamos falar para Deus agora? Coloque seu coração diante do Senhor. Ó Deus bendito, obrigado porque Jesus Cristo venceu o maior inimigo, o inimigo das nossas almas. Obrigado porque o Senhor diz na sua palavra claramente para nós que não temos que ter medo dele, que nós devemos temer o Senhor e o Senhor somente. Obrigado porque o Senhor nos ensina que nós devemos resisti-lo e ele fugirá de nós.
O Senhor sabe, Deus, como ele tem tentado, como ele tem usado artimanhas para nos fazer duvidar do cuidado do Senhor. Se há alguém aqui com dúvida nessa noite, Deus, traga clareza, que as promessas do Senhor possam penetrar em cada coração, de que Tu és um Deus bom e que não abandona o Teu povo no meio do caminho, que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completar até o dia de Cristo Jesus, que das Tuas mãos ninguém tem poder, nem mesmo o diabo, de nos arrebatar. Somos do Senhor, nada nos separará do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem principados e potestades. Somos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a não confiar na força do nosso braço. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Se há alguém aqui nessa noite, Deus, que tem dado ouvidos a Satanás, liberta, Senhor, para a glória do Teu nome. Tu és poderoso. Renova as nossas forças, porque a Tua palavra diz claramente para nós que esse mundo é mau, que aqui ainda nós lidamos com o pecado restante e com a presença satânica que tenta atrapalhar o nosso foco. Eu sou a pessoa que mais preciso do Senhor nessa noite, Deus, e eu peço pelos meus irmãos, eu peço pelos visitantes, eu peço encarecidamente que o Senhor faça refletir sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz, no nome e para a glória de Jesus. Amém.